Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Criminologia. Nós estamos falando aqui sobre as escolas criminológicas. Falamos então na aula anterior sobre a escola clássica, tá? E nesta aula nós vamos falar sobre a escola positiva. Escola positiva que é muito, mas muito cobrada em prova. Professor, é cobrado? Não, não é cobrado, né? Professor, cai? Não, não cai. Despenca em um concurso público. Então nós vamos falar então sobre escolas criminológicas, especificamente hoje da escola, para você aqui, ó. Escola positiva, pessoal, né? Que despenca em provas. Escola positiva que despenca em provas. Então vamos lá falar sobre as escolas positivas, tá? Escola positiva, então, tem início aí lá no século XIX, para você que não entende xizinho, pauzinho, xizinho, né? Século XIX, tá bom? Então, aqui na escola positiva, meus amores, acreditava-se que no corpo, grave isso que eu tô falando e anota, no corpo do delinquente seria achado que uma explicação para o crime. O criminoso, então, teria um componente atávico, ou seja, um traço hereditário que apareceu em seus antepassados. Sendo assim, o indivíduo não escolheria ser criminoso, pois isso já era, né, determinado por sua composição corporal. Então veja que, diferente da escola clássica, perdão, nós temos aqui, ó. Lá na escola clássica, nós temos a figura do criminoso, que tinha o livre arbítrio, ou seja, ele decidiu ser criminoso, tá? Isso aqui na escola clássica. Por quê? Aqui, pessoal, aqui na escola positiva, perdão, o indivíduo, ele, né, ele através do atavismo, ou seja, pode ser colocar aqui, de pai para filho, né? Através também do que? Você pode colocar aí de uma doença, né? Através do que? Do mal, ó. Do mal, né? Dentro do indivíduo, né? Por isso que ele cometia crime. Então, você tem aqui a escola positiva e a escola clássica. Se lá na escola positiva, pessoal, voltando aqui para mim, se lá na escola, perdão, se lá na escola clássica, se lá na escola clássica, ou seja, para os clássicos, o indivíduo cometia crime porque ele tinha o livre-arbítrio. Aqui na escola positiva, não. Não tem esse negócio de livre-arbítrio, eu cometo crime se eu quiser. Não. Aqui na escola positiva, quando nós estamos falando agora, grave isso. O indivíduo, ele cometia crime porque ele tinha algo dentro dele, né? O mal estava alojado. Então, muitas vezes, para a escola positiva, meus anjos, eles acreditavam que se eles abrissem o camarada, se eles abrissem a cabeça, se eles abrissem o corpo do indivíduo, eles poderiam tirar o mal que eles estavam. Então eles acreditavam muitas vezes que o fato do camarada ser criminoso ou da moça ser criminosa é porque ela tinha o mal dentro dela, estava doente. Então era como se fosse uma doença. Nós podemos então tirar essa doença de dentro desse indivíduo, tá? Isso para a escola positiva, né? Positiva. Então para os positivistas não tem esse negócio de livre-arbítrio. Se você cometeu um crime, ou é porque, perdão, os seus antepassados foram pessoas criminosas, ou seja, os seus pais, os seus avós,
os seus bisavós. Se você é criminoso, o seu filho vai ser criminoso. O seu neto também tem grande probabilidade de ser criminoso. Isso é que os positivistas acreditavam, tá? E acreditam, na verdade, né? Não tem esse negócio de livre-arbítrio, eu cometo o crime se eu quiser. Não, se eu estou cometendo crime é porque eu sou uma pessoa do mal, né? Tem alguma coisa dentro de mim, beleza? Voltando aqui, então. Vou continuar com a caneta roxa aqui. Então, nesse momento, sai o livre-arbítrio, que é lá da escola clássica, e entra o determinismo, ou seja, todos os acontecimentos são determinados por uma causa. Ou seja, pessoal, saindo então aqui o livre-arbítrio dos clássicos, aqui no positivismo, dentro da escola positiva, nós temos a famosa figura do determinismo. E grave isso, porque no dia da sua prova, eles vão tentar confundir você, falando que o determinismo, né, estuda-se lá na escola clássica. E não. O determinismo, ou seja, tudo que acontece tem uma causa, tudo que acontece tem algo, né, é determinado em relação a essas causas. Isso tem a ver com a escola positiva, que na escola positiva tem a ver então com o determinismo, belezinha? E a escola positiva, então, eles defendem a observação dos fenômenos criminais, o quê? Como primazia para a experiência sensitiva, né, humana. Então, começam a empregar métodos indutivos, empíricos e multidisciplinar. Nascimento, então, da criminologia como ciência autônoma, né? Como ciência autônoma. Então, aqui, pessoal, veja que lá para os clássicos, tá? Voltando aqui, para os clássicos, na escola clássica, eles não queriam saber muito sobre o étios. Lembra que eu falei com vocês sobre o étios? Eles não queriam saber qual foi a causa. Por que esse indivíduo cometeu o crime? Ele tem algum distúrbio mental? Os clássicos não queriam saber disso. Eles queriam cumprir a pena, né? Na verdade, cumprir a lei. Tacar a pena no indivíduo. Cometeu o crime? Toma a sua pena. Cometeu o crime? Toma a sua pena. Então, os clássicos não pensavam em estudar o étios. Já aqui no positivismo, sim. Aqui no positivismo, na escola positiva, eles querem o quê? Estudar, né? Eles querem estudar o porquê que o indivíduo comete certos tipos de crime. Qual foram as causas? Quais foram as causas que levaram o indivíduo a cometer um crime, né? Você viu comigo aqui também? Deixa eu voltando aqui para o slide. Deixa eu pegar aqui uma corzinha azul aqui, ó. Agora, pessoal, começa-se então a empregar o quê? Os métodos indutivos, tá? O empirismo, ou seja, aquilo que pode ser estudado, né? Os métodos também é o que? Multidisciplinar, né? Então, a criminologia aqui de fato começa a nascer, tá? Como uma ciência. Então, nessa escola positiva, ó, a criminologia, ela nasce como uma ciência. É justamente, vou voltar aqui. É justamente aqui, pessoal, que a criminologia nasce como uma ciência, na escola positiva, tá bom? Na escola positiva. Deixa eu voltar para minha canetinha roxa aqui e vamos dar continuidade. Então, para a escola positiva, o crime é um fenômeno biológico, ou seja, está dentro do indivíduo, tem a ver com aquilo que está dentro dele. É um mal, é algo que corre na veia, é algo hereditário. Se o pai dele foi criminoso, já corre no sangue, tá vendo? Tem a ver com a biologia do corpo humano. O camarada, se o pai dele foi criminoso, seu avô dele foi criminoso, corre o sangue de uma pessoa criminosa, né, em suas veias. Então veja que tem esses fatores biológicos aí, tá bom? Outro ponto que eu quero ressaltar, né, mais uma vez para a gente reforçar, porque isso despenca em prova, né, diferenciando, perdão, criminologia do direito penal. Aqui na criminologia nós temos o método indutivo, né? Por quê? Lá no direito penal ou lá na escola, perdão, pessoal, deixa eu voltar aqui. Lá na escola, eita Jesus amado, hein? Vou pegar aqui. Lá na escola clássica, ó,
lá na escola clássica, direito penal ou escola clássica, utiliza-se o método dedutivo. Lembra? Dedutivo, que parte das leis para poder julgar o camarada, né? Aqui na criminologia, nós estamos falando então de métodos indutivos, que parte de algo que aconteceu. Por exemplo, aconteceu um crime de homicídio, H de homicídio, né? E em cima desse crime de homicídio nós vamos ramificar, né? O que poderia, por exemplo, ter acontecido? Qual que é a árvore genealógica, né, desse crime? O que aconteceu? Vamos partir desse ponto e vamos ramificar. Qual foi o horário onde os indivíduos estavam, por exemplo, né? Então, isso é o método indutivo, tá? Esse método indutivo tem a ver também aqui na escola positiva, porque na escola clássica é o método dedutivo. Belezinha? Retomando aqui então com você. Então aqui na escola positiva, o crime ele existe ontologicamente, ou seja, por si só, né, por si próprio. O crime já está dentro do indivíduo, ele já nasceu criminoso, o crime faz parte do corpo dele, tá bom? Então o delinquente, ele é um quê? Ele é um selvagem. O delinquente, ele é um doente, né, que já nasce criminoso, ou seja, essa pessoa já nasce criminosa, ela é selvagem, ela é doente, ela é louca, por exemplo, né? Então aqui nós temos o que? A substituição, conforme eu falei, do livre-arbítrio pelo determinismo. Tudo que acontece tem uma causa. Isso é chamado de determinismo, tá bom? Utiliza também o emprego da medida de segurança como finalidade curativa. E aqui na escola positivista, você vai ver muito comigo aqui, pessoal, que tem-se, né, essa parte de tentar curar o indivíduo. Deixa eu até voltar para mim aqui. Aqui na escola positiva, tem-se, então, essa figura que, cara, nós podemos curar o indivíduo. Perdão, pessoal. Voltando de resfriado aí, tá difícil aqui. Então, esse indivíduo, ele precisa ser curado, ele pode ser curado. Cara, vamos abrir esse rapaz. Vamos abrir essa moça. Vamos tirar o mal que está na mente dele, essa mancha, né? Vamos tirar essa mancha, ou esse mal, essa doença que está dentro do corpo. Então eles acreditavam naquela época, lá no século XIX, aqui com os positivistas, que o indivíduo estava doente, pessoal, né? Ele era um doente. Então eles acreditam nessa parte curativa, que poderiam então curar o rapaz ali, ou a moça que era criminosa, né? E aqui por último, na linha de baixo, o estudo da etiologia criminal, ou seja, as famosas causas da criminalidade. Então, o etios aqui, né, essa parte da criminologia, da etiologia, do etios, ou seja, de entender as causas, as concausas, por que aconteceu o crime, isso é muito forte e latente aqui dentro da criminologia positiva, tá bom? E agora nós vamos ver aqui os principais expoentes, né, pessoal, da escola positivista, né, ou seja, da escola positiva. E isso cai muito, isso despenca em provas e concursos, tá bom? Então nós temos aqui o famoso César Lombroso, tá? Que pegou aqui essa fase, né, antropológica da criminologia, da escola positiva, e tem uma obra chamada O Homem Delinquente, tá? Então, Lombroso, né? Ele possui essa obra chamada O Homem Delinquente. Grave isso, faça essa associação do Lombroso com essa obra, né? O Homem Delinquente, que é bastante em prova. Nós temos também aqui o Raffaele Garofalo, ou o famoso Garofalo, né? Que cuidou da parte jurídica, né? Que falava mais dessa parte jurídica da criminologia. E tem uma obra chamada Criminologia. Olha que legal. De 1885, né? Então, Rafael Garofalo que cuidou mais dessa parte jurídica da criminologia, tem um livro chamado Criminologia. Então, grave essa obra também ao nome de Garofalo. E nós temos aqui o Ferri, né? Enrico Ferri, que cuidou da parte sociológica, ou seja, da fase sociológica da criminologia, né? E tem um livro também chamado Sociologia Criminal. Então veja que o próprio nome das obras, né, acabam tendo correlação.
tá bom? O Lombroso, a sua obra é O Homem Delinquente, né? E o Lombroso, ele fala muito da fase antropológica da criminologia, tá? Só vou tomar uma água aqui rapidinho. Nós temos aqui Rafael Garofalo, que fala da fase jurídica da criminologia, e tem um livro chamado Criminologia. E nós temos o Henrico Ferri, o famoso Ferri, que fala da parte da fase sociológica da criminologia. Tem ali um livro chamado Sociologia Criminal. Sociologia Criminal, tudo bem? Então nós vamos falar agora aqui, começando com os principais expoentes, com nada mais nada menos que César Lombroso, né? Esse indivíduo aqui bonitão, qual vocês estão vendo, tá, pessoal? Muito cobrado em prova, disparado aí o mais cobrado em prova, tá? Quando falamos de criminologia e de escola positiva, tá bom? Então, o César Lombroso, ele estudou o quê? Profundamente, né? Os caracteres, o quê? Físicos e fisiológicos dos criminosos. O criminoso aqui, pessoal, para o Lombroso, ele era nato, ou seja, a pessoa nascia criminosa. A pessoa já nascia, né, pré-determinada a ser criminoso. Por isso que tem-se um apelido, né, chamado Se você ouvir esse apelido aqui, né, estão tirando, ou seja, na verdade estão chamando você de criminoso, né? Lombrosinho. Se alguém te chamar de Lombrosinho, estão te chamando de criminoso, tá? Porque Lombroso acreditava que a pessoa já nascia criminosa, tá? A pessoa era o que, ó, predestinada ao cometimento de crime, né? Aqui a pessoa ela possui forte componente atávico que o direciona para a delinquência. Ou seja, através desse atavismo aqui, né, nós podemos falar que é de pai para filho, né? De pai para filho. É algo hereditário, tá? Isso que acreditava Lombroso. E Lombroso também é tido como o quê, pessoal? Lombroso é tido como o pai. Ó, Lombroso é tido como o pai da criminologia, tá bom? Lombroso é tido como o pai da criminologia. Isso cai muito em prova, tá? Isso cai muito em prova. Acho que você já até fez questão comigo anteriormente, cobrando de quem era considerado o pai da criminologia, tá? Nós temos aqui também Rafael Garofalo, ou somente por Garofalo, muito conhecido por Garofalo, tá bom, pessoal? E Garofalo, ele defendia que a periculosidade era a própria perversidade constante e ativa do delinquente, né? Ativa do delinquente e a quantidade do mal que se deve temer desse criminoso. Além disso, Garofalo defendia 2 tipos de eliminação dos infratores. E aqui eu peço atenção para você. Garofalo é esse indivíduo bonitão que você está vendo aqui, tá bom? Então Garofalo defendia 2 tipos de eliminação dos infratores. Ou seja, nós temos 2 tipos para eliminar os cometidores de crime na sociedade. Nós temos aqui a eliminação absoluta, que seria, né, que nada mais é do que a própria pena de morte, né, destinadas aos homicidas, né, destinada, na verdade, aos homicidas. Então, o Garofalo, sim, ele era favorável à pena de morte. Então, nós temos também a eliminação relativa. Se lá em cima é absoluta, aqui embaixo é relativa para os demais tipos de delinquente. Então, para quem, por exemplo, cometeu o crime de homicídio, o Garofalo era favorável à pena de morte. E quem cometeu ali na verdade, outros tipos de crime, né, Garofalo, então, defendia outras penas, né, como forma, então, de eliminação do indivíduo. Muitas vezes, né, tá, pessoal? Algumas escolas aí dizem, na verdade, né, sobre até o veneno,
né? Ou envenenamento como forma de pena, o envenenamento como forma de pena, mas isso aí não precisa anotar, só estou te trazendo uma curiosidade, tá? Não acredito que isso vai interferir muito aí nos seus estudos, é só uma curiosidade, tá bom? Como forma relativa, então, de você eliminar outros tipos de pessoas que cometem crimes. Nós temos aqui o Ferri, né? Aqui tá Ferri, mas é Henrico Ferri, tá bom? É só um Ferri só, beleza? Ferri, pessoal, ele foi genro e também sucessor de Lombroso, né? Olha que legal. Então, Lombroso, ele foi sogro, né? Do Ferri. Então, você vai ver que o Ferri, ele vem muito nessa linha do Lombroso, tá? Acreditando que a pessoa também nascia criminosa, tá? Então, aqui o Ferri, em sua obra Sociologia, né? No seu livro Sociologia Criminal, na verdade, né? Coloquei ali as aspas, deixa eu apagar aqui antes, né? Então, no seu livro Sociologia Criminal, tá? De Henrico Ferri, lá de 1900, ele defendia, assim como seu sogro, né? Assim como seu sogro, o Lombroso, né? Que o livre-arbítrio era uma ficção. Então, tanto para o Ferri quanto para o Lombroso, esse negócio da escola clássica de livre-arbítrio não existia nada, era balela, era papo furado. Se o camarada comete crime, não é porque ele quis, é porque ele nasceu criminoso, né? Ele é criminoso nato, lembra? Criminoso nato, pessoa que já nascia criminosa. Ah, uma criancinha, poxa, uma criancinha muito violenta, gosta de bater nos vizinhos, gosta de bater nas criancinhas ali da vizinhança, gosta de bater nos amiguinhos na escolinha. Então essa criança é uma criança chamada de lombrosinho, né? Poxa, esse filho seu é um lombrosinho, ou seja, estão chamando seu filho de criminoso, hein? Cuidado. Então veja que tanto para o Ferri quanto para o Lombroso não tinha nada a ver de livre-arbítrio. Esse papo furado de livre-arbítrio não existe. Mas o que existe é que a pessoa já nascia criminosa ou predisposta a cometer diversas atrocidades como forma de crime. Belezinha? Na tela aqui. Então aqui, para o Ferri, todo ato de um ser humano é resultado de quê? Da interação entre a personalidade e o ambiente em que vive a pessoa. Então veja que o Ferri ele vem buscar muito, pessoal, essa parte da sociologia, né? Dentro da sociologia. E, na verdade, né, assim, de grossamente, né, falando ali de forma grosseira, um estudo da própria sociedade, né? Então ele falava que as pessoas, quando são criminosas, é um mix, né? Uma mistura entre a personalidade do indivíduo, e essa personalidade ela pode ser desenvolvida, né, em diversos fatores, como, por exemplo, dentro, né, o ambiente o qual essa criança vive, esse adolescente vive. Então, se o pai bate na mãe, a mãe bate no cachorro, o cachorro come papagaio, e fica aquele círculo, né, de agressão. Isso tende, então, para o Ferri, tende a mexer na personalidade da pessoa. Então, tanto a personalidade quanto o ambiente em que essa pessoa vive contribui muito na vida do crime. Ou seja, se essa pessoa vai ou não ser criminosa, tá? E nós temos aqui o Nina Rodrigues, né? O qual você já viu comigo aqui em aulas anteriores, tá bom? Chamado também, só revisando aqui com você, relembrando, como o Lombroso dos Trópicos, né? Lombroso dos Trópicos aí, tá bom, pessoal? Aqui o Nina Rodrigues, né? E aqui nós temos o Ferri, tá bom? E aqui nós temos o Henrico Ferri, tá? Então, para o Nina Rodrigues, conforme você viu comigo, na verdade ele tem aqui as raças humanas, né? E a responsabilidade penal no Brasil, de 1894. Nina também negou, né, esse negócio, a questão de livre-arbítrio. Ele acreditava que esse negócio de livre-arbítrio não existe. Se o indivíduo comete crime é porque ele é criminoso mesmo, né? Então ele negou o livre-arbítrio, invocando a heterogeneidade da cultura mental dos brasileiros também, tá? Então aqui no Brasil ele negou essa questão de livre-arbítrio também, né? Porque o Nina Rodrigues tem um nome muito ativo, tá bom, pessoal? Nessa escola positivista da criminologia, tá? Então ele negou o livre-arbítrio, invocando que a heterogeneidade
da cultura mental dos brasileiros. E também defendia que índios, conforme você já viu comigo aqui, ó, que índios e negros eram raças inferiores. Então, esses são os principais expoentes da escola positiva. Então, você viu comigo aqui o Nina Rodrigues, o Nina Rodrigues, né, o famoso brasileiro, é algo mais contemporâneo. Nós vimos aqui o Henrico Ferri, tá? Voltando, você viu comigo aqui o Garofalo, Rafael Garofalo, e também o Lombroso, né, o famoso pai da criminologia. Lombroso, o famoso pai da criminologia, beleza? E, visto isso, o que nós vamos fazer aqui? Ver agora algumas classificações de criminoso para os positivistas, ou seja, para todos esses expoentes aí que você viu comigo, eles possuem algumas classificações de criminoso, que também muitas vezes são cobradas em provas. Então nós temos aqui o criminoso nato, vou até trocar, deixa eu pegar a cor vermelha aqui, caneta vermelha. Nós temos aqui a figura do criminoso nato, você já viu comigo, nós vamos lembrar, né? Que tem o quê? Influência biológica, né? Estigmas, a pessoa tem instintos criminosos, né? Ou seja, é um selvagem dentro da própria sociedade, é o cara que já nasce criminoso. Nós temos aqui o criminoso louco, né? Que ele é perverso, ele é alienado mental, né? São pessoas alienadas, né? Mentalmente, que devem então permanecer no hospício. As pessoas que matam alegando que estavam sobre insanidade mental, então tem que ficar lá, né? Se é um louco, um doente, tem que ficar preso mesmo, né? Em hospícios aí. Nós temos a figura do criminoso de ocasião, que é aquele que é predisposto, né? Predisposto, na verdade, hereditariamente. Ou seja, a ocasião faz o ladrão. Então eles assumem também hábitos criminosos influenciados por circunstâncias. Porque o meu pai batia tanto na minha mãe que eu fui, matei o meu pai e isso me fez virar um criminoso. Ou seja, a ocasião me fez ladrão, tá? Seria o criminoso de ocasião. Nós temos o criminoso por paixão, tá? Que tem a ver mais com a parte sanguínea, né? A parte mais sistema nervoso, né? São pessoas irrefletidas, ou seja, usam da violência para solucionar questões passionais, né? É aquele camarada simplesmente que mata a mulher que separou. Não, eu amava tanto ela que eu não queria vê-la nos braços de outra pessoa. Eu amava tanto esse rapaz que eu não queria vê-lo nos braços de outra mulher. E por amar tanto, você fala criminoso por paixão, por amar tanto, né? Essa paixão corre nas veias, né? No sangue, por isso que fala que são pessoas mais sanguíneas, né? Corre ali no sangue da pessoa, segundo ela, e faz com que ela então acaba cometendo crimes passionais por simplesmente colocar a paixão no meio aí, tá bom? Nós temos aqui uma outra figura também chamada de criminoso, tá? Habitual, que é o famoso reincidente na ação criminosa, então faz do crime a sua profissão. Por isso que fala criminoso habitual. Cometer crime para ele é um hábito, né? Já virou hábito cometer crime. Nós temos aqui o criminoso assassino, né? Que são pessoas delinquentes típicas, né? São pessoas egoístas, seguem o apetite instantâneo, apresentam sinais exteriores e se aproximam dos selvagens e das crianças, né? Então nós temos aqui a famosa figura do criminoso assassino, né? Gostam muito de se aproximar principalmente de crianças e também de pessoas selvagens, pessoas que têm maldade no coração, eles gostam também de andar perto, né? Na verdade, uma das outras, tá bom? Dessas pessoas aí, os criminosos assassinos, então tem essa afinidade aí, tá? E nós temos aqui os criminosos lascivos, né? O famoso criminoso lascivo. Então, lascivos são os criminosos sexuais, né? Vem da palavra lascívia, né? Também chamados de cínicos. Então, pode ser criminosos lascivos, né? Ou lascivo, criminoso lascivo ou criminoso cínico, tá bom? É uma característica também aí, é uma variação do nome. Criminoso lascivo ou criminoso cínico. São pessoas então, que cometem crimes sexuais. Belezinha?
Trouxe aqui para você, então, algumas definições, né, de criminoso. Então, para lombroso, nós temos aqui a figura do criminoso nato, do louco moral, do epilético, do criminoso louco, criminoso ocasional, criminoso passional. Para Garófalo, ele acreditava que nós temos também a figura do criminoso assassino, do criminoso violento, do criminoso ímprobo e do criminoso lascivo. E para o Ferri, a título de curiosidade isso aqui, tá bom, pessoal, para vocês. Ele falava muito sobre o criminoso nato, o criminoso louco, o criminoso habitual, o criminoso ocasional e o criminoso passional. Então veja que Ferri, né, tem praticamente as mesmas definições de criminoso que o seu sogro Lombroso, né? Exceto o criminoso habitual, que o Lombroso ali não acreditava muito, mas Ferri sim acreditava. Belezinha? Então, a título de curiosidade para você. Então, vamos fazer aqui 2, 3 questões para que a gente possa massificar, então, esse entendimento, tá? Então, vamos lá. Rafael Garófalo é considerado na escola positiva, até aqui legal, Garófalo da escola positiva, ok, tá? Como pai da criminologia, certo ou errado, pessoal? Errado, né, pessoal? Errado. Por quê? O pai da criminologia é quem, pessoal? Lombroso, né? Lombroso, César Lombroso, tá bom? É o pai da criminologia. A primeira questão então está errada. The number 2, questão the number 2. Número 2, julgue certo ou errado para os positivistas. Lembra que eu já te falei? Faça a questão circulando, tá? As principais palavras aí, as principais palavras-chave. Para os positivistas da criminologia, o criminoso, ele é um homem comum, como qualquer outro, e apenas optou pela vida do crime. Então, ele está falando aqui do livre arbítrio. Né? Para os positivistas, pessoal, né? Os positivistas têm a ver com livre-arbítrio. Os positivistas acreditavam que o homem é um ser comum como qualquer outro e apenas decidiu ser criminoso? Não, né? Isso aqui ele está falando da escola clássica. Então não é para os não é para os positivistas, né? São então assim para os clássicos, tá bom? Então, a alternativa E de errado, tá bom? Então, essa questão está errada. Não é para os positivistas, aqui está errado, seria para os clássicos. Então, veja, pessoal, que na construção de questões eles vão querer trocar escola clássica com escola positiva, tá? Última questão. Julgue certo ou errado. Criminoso nato. Falando de criminoso nato, já lembra de quem? De Lombroso, hein? É uma das classificações adotadas por Lombroso em relação ao criminoso para a escola clássica. Pessoal, olha que questão fila da mãe, hein? Para não falar outra coisa. Questãozinha safadinha, hein, pessoal? Olha que ele coloca tudo certo, ó. Criminoso nato é uma classificação adotada por Lombroso. Sim, né? O criminoso nato, Lombroso. Lombroso, o famoso pai da criminologia, tudo bonitinho. Em relação ao criminoso tal, para a escola clássica, pessoal, não. É para a escola positiva. Olha que questão safada. O camarada está cansado, né? O camarada está cansado, já fez tantas questões, ele vai acabar colocando como certo. Então, só para a gente voltar aqui, né? Gabarito errado também, tá? Gabarito E de errado. Não está C de correto, está E de errado, tá bom? Então, criminoso nato. Tem a ver com Lombroso, sim, mas na escola positiva e não clássica, tá bom? Então, assim, pessoal, encerrando por aqui, nós encerramos, né, esse assunto de escolas criminológicas. Falamos sobre a escola clássica na aula anterior e agora finalizamos com a escola positiva, os famosos positivistas, tá bom? Então, vejo vocês no próximo bloco. Um grande abraço e até mais. Fui.